Sabe, geralmente quando existe aquela intenção de escrever uma avaliação pública, seja tipo sobre um restaurante ou até sobre o comportamento de alguém, a gente nota uma certa cautela. Uhum, com certeza. As palavras são ali meio medidas, busca-se um tom de justiça ou, no mínimo, opera ali aquele instinto bem básico de autopreservação, né? O medo do julgamento, de perder uma posição. O filtro social invisível está ali operando o tempo todo. A convivência em sociedade exige essas concessões. Exato. A sinceridade absoluta é praticamente impossível se a intenção for manter qualquer tipo de relacionamento ou reputação, sabe? Pois é. Mas e se a gente pensar na ideia de descobrir, tipo, o disfarce perfeito? Uma blindagem, assim, intransponível, que permita dizer a verdade mais crua e brutal, sem nenhum filtro, sobre as pessoas. Nossa, seria libertador. Sim, e mais assustador ainda, sobre si mesmo. A estratégia infalível para se tornar intocável nesse caso é escrever a grande crítica da vida depois de já estar morto. Ah, o conceito supremo de imunidade. Exatamente. O julgamento ou as consequências simplesmente deixam de existir quando a pessoa que fala já está, bom, a 7 palmos de profundidade. Não tem mais nada a perder. E esse nível de imunidade é exatamente o que a gente encontra na obra central da nossa exploração detalhada de hoje, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Um marco, né? Um divisor de águas absoluto. E para entender a dimensão dessa genialidade, nós mergulhamos no texto original de 1881 e trouxemos análises literárias detalhadas. Uhum, materiais fantásticos. Sim, tipo da professora doutora Miriam Bevilacqua e do canal Leitura do Amanhã, além de um panorama enciclopédico sobre a recepção global da obra. Que é enorme, por sinal. É gigantesca. Então, a nossa missão hoje é desvendar como e por que um romance brasileiro do século XIX, narrado por um homem morto, rompeu tantas regras e continua tão moderno que, recentemente, fez uma nova tradução para o inglês e esgotar nos Estados Unidos num único dia. O que atesta uma vitalidade impressionante para um livro tão antigo. E o ponto de partida para compreender essa modernidade está bem na premissa da narrativa. No comecinho mesmo. Isso. Logo no primeiro capítulo, o próprio Brás Cubas faz questão de estabelecer uma distinção tipo estrutural. Ele avisa que hesitou sobre começar as memórias pelo começo ou pelo fim. Clássico. Mas ele decreta que não é um autor defunto, ou seja, alguém que escreveu um livro em vida e publicou após a morte. Ele se intitula um defunto autor. A campa, o túmulo, foi um outro berço para ele. A narrativa nasce do além-túmulo. Exato, do além-túmulo. E isso já nos joga direto naquela dedicatória inicial, que é tipo um choque estético para quem tá lendo pela primeira vez. É muito famosa. Demais. A frase é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É de uma morbidez assim, irônica e fascinante. Muito fascinante. Porque, pensa bem, por que dedicar a obra de uma vida inteira a um verme? É uma provocação clara. Sim, me parece que o verme é o único ser que não se importa com o dinheiro ou com o status social que ele tinha, sabe? É o grande nivelador da vaidade humana. E logo depois ele avisa que o livro foi escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Essa frase resume tudo. A pena da galhofa ali representa a zombaria, né, o deboche, enquanto que a tinta da melancolia traz todo aquele peso da tristeza, do pessimismo. É uma mistura agridoce. Perfeito. A mistura dessas duas coisas é exatamente o que joga pela janela todo o idealismo romântico que dominava a literatura daquela época. Aquele romantismo idealizado cai por terra. Totalmente. Essa premissa mortuária é o mecanismo exato que permite ao Machado de Assis introduzir e consolidar o realismo no Brasil. A morte simplesmente desvincula o personagem dessas obrigações. Ele não tem que agradar ninguém. Ninguém. Ele não precisa buscar a simpatia de quem lê. Isso autoriza uma sinceridade cortante que expõe toda a hipocrisia geral sem cerimônias. Tipo, voltando àquela analogia do cliente do restaurante chique, né? O cara escreve a avaliação de um lugar cheio de regras, mas só publica a crítica depois de ter sido banido para sempre. Estando banido do mundo dos vivos, ele não deve satisfações ao maitre da sociedade. Exatamente. A etiqueta perde a validade ali. E essa falta de filtros fica brutalmente óbvia quando a gente passa a examinar o que ele revela sobre a própria vida dele e sobre o Rio de Janeiro imperial. Especialmente começando pela infância. Nossa, sim, ele não faz o menor esforço para se pintar como um anjinho incompreendido. Muito pelo contrário.
Ele relata com uma certa naturalidade, sabe, um orgulho de carregar aquele apelido de menino diabo. Menino diabo, é. Ele nasceu no seio de uma família típica da elite. Então, ele é o puro retrato do privilégio sem limites. Tem até um episódio muito perturbador. Da colher de doce, né? Isso. Aos 6 anos de idade, ele quebra a cabeça de uma escravizada simplesmente porque ela negou pra ele uma colher de doce de coco. E a perversidade nem para na agressão. Fica pior. Muito pior. Ele joga cinza no tacho do doce e mente pra mãe, colocando a culpa na própria vítima. Isso tudo já leva a gente para aquela cena que é sempre sublinhada nas análises literárias, a relação com o menino escravizado, o Prudêncio. Essa parte é central. É muito pesada. O jovem Brás Cubas usava o Prudêncio literalmente como cavalo de montaria. Colocava um cordel na boca do menino como freio, subia nas costas e batia com uma varinha. E exigia silêncio quando ele gemia. É de revirar o estômago. Mas o ponto de maior terror psicológico dessa história do Prudêncio acontece muitos anos depois, quando o Brás já é adulto, no capítulo O Vergalho. Esse reencontro, ele ilustra perfeitamente a profundidade da crítica social do Machado. O Brás passeia por uma praça e testemunha um homem negro açoitando um outro escravizado com muita violência. E ele vai ver quem é. Isso. Quando ele se aproxima, ele reconhece que o agressor é justamente o Prudêncio, só que agora ele é um homem liberto. O que torna tudo muito mais sombrio. O horror dessa cena reside na constatação de que o oprimido, ao alcançar a liberdade, compra o seu próprio escravo apenas para exercer a mesma violência que ele sofreu a vida toda. É um ciclo terrível. É a reprodução nua e crua da roda da opressão. Mostra como essa psicologia do sistema escravagista corrompe a alma humana, sabe, de forma cíclica. Uhum. E essa frieza dele não se limita à relação com os escravizados, não. Ela se estende também para os relacionamentos amorosos dele. Na juventude, por exemplo, ele tem o caso com a Marcela. Ah, a famosa Marcela! Ele gasta fortunas da família com ela. Fortunas! E a conclusão do romance é resumida naquela frase que virou um marco, né? Ela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Um amor puramente tarifado, contábil. Total. Porém, lendo a parte sobre a Eugênia, confesso que me surgiu uma sensação bem real de repulsa por ele. Sim, é uma crueldade sutil, mas muito forte. A Eugênia, que ele chamava de a Flor da Moita, era uma moça simples, inteligente, muito digna. Mas tinha uma característica física imperdoável para os padrões sociais dele. Ela era coxa de nascença. E ele decide abandonar ela justamente por causa dessa deficiência física, sabe? Ele cunha aquela ironia cruel de que a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. É um absurdo. O Brás possui uma alma defeituosa moralmente, mas ele exige a perfeição física na parceira para não ofuscar o brilho social dele. O que levanta um ponto muito crucial aqui que me deixou pensando bastante. Se o protagonista é tão mimado, tão egoísta e, tão cínico ao descartar as pessoas com essa facilidade, como é que a leitura se sustenta? É uma ótima pergunta. Porque, sei lá, o personagem principal é detestável em vários momentos. A gente não corre o risco de simplesmente odiar o narrador e fechar o livro? Como é que quem lê continua virando as páginas? A genialidade da estrutura está exatamente nessa tensão, entende? O Machado não construiu o Brás Cubas para ser idolatrado, nem para ser um herói romântico que sofre, a gente tem pena. Certo. O autor usa a mediocridade, o cinismo e essa vaidade absurda do personagem como um espelho crítico. O Brás é a personificação daquela elite brasileira ociosa, Que vivia das custas dos outros. exatamente dos rendimentos da escravidão, da desigualdade, e tratava as próprias futilidades como se fossem o centro do universo. A gente continua lendo porque o texto é ágil, é cômico. Machado é muito afiado. Muito afiado. O tempo todo ele está dissecando, junto com quem lê, as vísceras e as falhas dessa classe social. E essa superficialidade crônica leva a gente direto para a fase adulta do Brás, né? Onde toda a movimentação dele parece que é impulsionada unicamente por vaidade. Sim, ele quer chegar no topo. Ele tenta alcançar a glória, mas falha sucessivamente. Um exemplo perfeito é o caso com a Virgília.
Ele volta da Europa com essa ambição de casar com ela e, tipo, entrar pra política por meio do pai dela. É um projeto puramente pragmático que desmorona. Totalmente. Porque a Virgília, sendo ambiciosa também, prefere se casar com o Lobo Neves, que era um homem que já oferecia uma ascensão política bem mais garantida. O grande romance apaixonado entre o Brás e a Virgília acaba acontecendo de forma extraconjugal. Depois que ela já tá casada, e aí o classismo volta a gritar alto de novo. Para esconder o caso, eles usam uma mulher idosa, de classe baixa, a Dona Plácida. Isso, a Dona Plácida é uma figura trágica. Muito. Eles montam uma casinha na Gamboa e botam ela lá só como fachada, sabe? Como uma cobertura de decência para as visitas deles. É a elite usando a miséria alheia para sustentar as próprias aparências e os próprios desejos. Sem o menor pudor. E no meio de todo esse cenário, ressurge uma figura inesquecível da escola, o Quincas Borba. Ah, o Quincas Borba, que futuramente ganharia até um romance com o próprio nome. Sim, Ele reaparece na vida do Brás como mendigo na rua, abraça o antigo amigo e aproveita a distração para roubar o relógio de bolso dele. é uma cena hilária e triste ao mesmo tempo. Sim. Mas a evolução do Quincas não para no roubo. Depois ele ressurge como um filósofo excêntrico. Ele vira um inventor de uma nova doutrina chamada humanitismo. Que é famosa por aquela frase... Ao vencedor, as batatas. Ao vencedor as batatas. Isso precisa de um pouco de contexto porque soa meio cômico solto assim. Mas nas fontes literárias, isso carrega um peso enorme na análise da obra. O que as batatas têm a ver com vencer na vida? É uma metáfora, né? O Quincas usa ela para ilustrar a brutalidade da sobrevivência. Penso assim, se duas tribos estão famintas e lutam por um campo de batatas, a tribo que matar a outra vai ficar com as batatas e vai sobreviver. Garantindo a espécie. Isso. É uma sátira muito feroz que o Machado constrói contra aquelas teorias em voga no século XIX. Principalmente o positivismo, certo? Positivismo e o darwinismo social, que a elite europeia e a nacional também adorava usar para justificar o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. Como se fosse algo natural, né? O Machado mostra que essas teorias muitas vezes só serviam de justificativa bonitinha e supostamente científica para barbárie e para exploração. Caramba. E tudo isso culmina no maior delírio de grandeza do Brás, que é, tipo, a invenção milagrosa que acabou levando ele para a sepultura, o famoso emplasto Brás Cubas. O emplasto. Ele inventa esse remédio que, teoricamente, curaria a hipocondria e aliviar, como ele diz, a melancólica humanidade. Mas o cinismo bate forte quando ele confessa a verdadeira intenção do túmulo. A caridade ali passou longe, não tinha peso nenhum nessa invenção. A força motriz era só o amor da glória. Ele queria o nome dele no rótulo. Exato. O nome Brás Cubas impresso nas vitrines, nos jornais da capital. O emplasto era o atalho para a imortalidade do ego dele. É fascinante pensar nisso, porque a dinâmica do emplasto é idêntica ao que a gente vê direto hoje em dia naquelas startups modernas de tecnologia, sabe? Nossa, muito! O pessoal cria, sei lá, um aplicativo para vender assinatura de café ou para organizar planilha e o discurso da empresa promete revolucionar o destino da humanidade. Mudar o mundo, né? Mudar o mundo. Mas, no fundo, a única intenção ali é inflar o ego do fundador e garantir uma foto na capa daquela revista famosa de negócios. É a mesma coisa, a busca predatória pela fama disfarçada de altruísmo. É incrível como não muda. A mecânica da vaidade humana não se altera, e as fontes que a gente analisou destacam bastante a influência da filosofia do Arthur Schopenhauer na obra do Machado. O filósofo pessimista? Esse mesmo. O Schopenhauer postulava que o universo é movido por uma vontade cega e irracional, um desejo que nunca consegue ser plenamente satisfeito. E a vida do Brás é tipo o maior exemplo prático dessa teoria. Perfeito. É uma longa coleção de desejos fúteis, frustrações. O desfecho da busca pelo emplasto é a ironia suprema. A cena da morte é impagável. Sim, porque ele tá lá na chácara dele, ocupando a cabeça, imaginando o sucesso absoluto do emplasto. E aí recebe um vento repentino, Uma corrente de ar, né? uma corrente de ar. Contrai uma pneumonia e morre. A tentativa de dominar a natureza com a ciência e com a fama é aniquilada por um vento. A natureza, indiferente e caprichosa, tem sempre a palavra final. A própria morte dele prova que o ser humano não está no controle de nada, não é o soberano de nada.
Mas olha, só essa jornada moral dele já seria incrível. Só que o que os especialistas e os registros históricos apontam é que o que faz dessa obra uma verdadeira obra-prima global é, tipo, a maneira geométrica e insana como Machado de Assis estruturou a escrita para transmitir tudo isso. É o modo como ele escreveu. Sim, é um texto experimental que desafia qualquer padrão da época. E o melhor exemplo disso é aquele delírio que ele tem antes de morrer, lá no capítulo 7. Esse delírio quebra todas as regras da narrativa tradicional, é impressionante. É muito visual. Sim, acometido pela febre letal, o Braz alucina que está montado num hipopótamo. E o hipopótamo está viajando através dos tempos, até a origem dos séculos. E por que um hipopótamo? Porque é um animal pesado, grosseiro. Ele destrói totalmente qualquer imagem de uma ascensão espiritual bonita ou heróica, sabe? Entendi. Quebra o clichê. E aí, quando ele chega na origem dos séculos, ele encontra Pandora, né? A personificação da natureza. Isso, ela é gigantesca e se apresenta como mãe e inimiga ao mesmo tempo. E ela é implacável com ele. Ele tenta negociar mais uns aninhos de vida e a natureza trata ele como algo totalmente insignificante. Chama o cara de verme, sublime idiota. É uma humilhação cósmica. E aí ela força ele a assistir, de cima de uma montanha, todo o desfile da humanidade através das eras. É um espetáculo de ambição, miséria, cobiça, um ciclo sem fim de destruição. É a visão mais pessimista imaginável. E a genialidade do Machado é que essa fragmentação do delírio se reflete no próprio livro impresso. A materialidade do texto muda. Ele detona a linearidade, né? Sim, ele destrói a expectativa de fluidez. Tem capítulos curtíssimos, de meia página, refletindo ali a memória falha do morto. E, em alguns momentos, ele simplesmente perde a paciência. Com quem tá lendo? Ele chega a xingar o leitor de obtuso. E tem um capítulo inteiro dedicado a um diálogo com a Virgília, que não tem uma única palavra, só sinais de pontuação. Reticências, exclamações. É de uma ousadia. Tem um momento, o capítulo O Autor Hesita, que parece transcender totalmente o século XIX. O famoso capítulo 26. Ali ele reflete sobre as coisas da vida e brinca com a frase em latim arma virunque cano, uma referência ao Virgílio, o poeta, que tem o mesmo nome da amante do Braz. Certo. Só que ele não só escreve a frase. O Machado brinca com a disposição das letras e palavras no papel, formando um desenho. Uma experimentação tipográfica mesmo. Sim, o teórico Décio Pignatari até classificou isso como um poema pré-concreto. O Machado antecipou a poesia concreta do século XX com mais de 70 anos de antecedência. Isso é surreal. Então, peraí, basicamente o Machado de Assis inventou a quebra da quarta parede, com aquele humor meio estilo Deadpool subversivo, só que no Brasil imperial de 1881? É exatamente isso, por mais de louco que pareça. As fontes validam muito essa empolgação. Os registros mostram que as pessoas ficaram atônitas. Porque como é que as pessoas da época, sabe, a galera lendo revista literária, absorveu esse impacto de uma estrutura tão cômico-fantástica? No início, com muita estranheza, marcou uma confusão profunda. O texto rompia violentamente com a cartilha de como se escrevia. O Capistrano de Abreu, um historiador bem renomado, publicou uma resenha perguntando se Memórias Póstumas era sequer um romance. Ele não sabia nem classificar. Ninguém sabia. Não tinha um enredo tradicional. Outro crítico muito influente da época, o Silvio Romero, também não gostou dessa desconstrução, sabe? O que ele disse? Ele acusou o Machado de estar imitando escritores ingleses de maneira meio afetada. Bom, mas essa acusação de cópia não é de todo infundada no sentido da inspiração, porque o Machado meio que assume no começo que bebeu da fonte da forma livre do Lawrence Sterne, no Tristram Shandy, né? Sim, a influência existe e ele reconhece. A diferença é que ele elevou isso a um nível completamente novo para dissecar a alma da nossa sociedade. Ele antecipou o realismo mágico latino-americano, do Borges, do Cortázar. Ele estava muito no futuro. E a incompreensão ele no começo só prova isso, né? Porque hoje a aclamação global é simplesmente monumental. Sem dúvida. A gente vê, tipo, a Susan Sontag chamando o livro de arrebatadoramente original,
O cineasta Woody Allen declarou esses dias que ficou maravilhado com a modernidade do texto, falou que parecia que tinha sido escrito ontem. Não envelhece. E a BBC Culture colocou Memórias Póstumas na lista dos 100 livros que moldaram a sociedade global. E boa parte dessa força reside, para mim, no modo como o livro termina. O brilhante capítulo das negativas. O capítulo 160. É o fechamento contábil da existência dele. Depois de relatar todas as frustrações, ele conclui mais ou menos assim: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não casei. Ele soma os fracassos todos? Todos. E ele percebe que as desgraças poderiam ter sido intoleráveis, mas a vida de privilégios compensou tudo. Ele nunca precisou trabalhar ou suar pelo próprio pão. Um baita privilégio para a época. Pois é, e ao final do cálculo, ele encontra um pequeno saldo positivo. A última frase da obra é um atestado de pessimismo absoluto disfarçado de triunfo. Qual é a frase mesmo? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Que conclusão forte. Fica muito claro para nossa audiência que esse livro passa muito longe daquele estereótipo de clássico escolar empoeirado, que a gente lê só para passar na prova. Longe disso. É uma narrativa absurdamente engraçada, mordaz e provocativa, que respeita muito o intelecto de quem está lendo. A coroação literária acontece justamente porque ele transforma esse pessimismo numa piada final brilhante. A vida toda ele tentou marcar o nome dele no mundo, mas o maior feito da existência dele foi um não-ato. A ausência de herdeiros. Exato. Poupar uma vida de enfrentar toda a tragédia da condição humana foi o grande triunfo dele. Impressionante. Bom, concluir essa exploração dessas memórias imortais é, sem dúvida, caminhar por um dos terrenos mais fascinantes da literatura mundial. Muito obrigado pela companhia ao longo dessa verdadeira autópsia literária e social do Brás Cubas. Eu que agradeço. Foi formidável dissecar essas raízes filosóficas todas e a permanência desse legado. E antes da gente encerrar nossa sessão de hoje, eu queria deixar um pensamento final, uma provocação ligada aos dias de hoje para quem nos ouve. Vamos lá. O livro nos mostra um homem dissecando as próprias falhas e as hipocrisias com sinceridade, simplesmente porque ele está morto. Fica a pergunta para a gente refletir. Se o Brás Cubas vivesse na nossa era das redes sociais, onde todo mundo edita obsessivamente a própria vida para parecer impecável, como seria a postagem póstuma dele? Nossa, verdade. Será que, livre do julgamento e dos likes, ele revelaria o cinismo e o vazio por trás de cada foto com filtro? É algo para se pensar. Um abraço e continuem explorando as profundezas do conhecimento.